A Radiofobia é pioneira na edição profissional de podcast no Brasil. E desde 2012 assina a edição de alguns dos podcasts mais ouvidos do país, como o Nerdcast do Jovem Nerd, o Confins do Universo HQ e muitos outros. Quer produzir ou melhorar o seu podcast em todos os aspectos? Acesse radiofobia.com.br e vamos trabalhar juntos. Aqui na Radiofobia, nós somos apaixonados por podcast. Olá, eu sou Léo Lopes e está no ar o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Hoje é segunda-feira, dia 27 de maio de 2024 e essa é a nossa 15ª edição. Se você tem uma marca, um produto ou um serviço e quer atingir um público qualificado que se interessa pelo podcast aqui no Brasil, por que não experimenta anunciar com a gente aqui no Pod Notícias? É só você mandar um e-mail para a gente no contato@podnoticias.com.br que a gente vai ter o maior prazer em conversar com você. Além disso, se você quiser colaborar com texto, sugestão de pauta ou qualquer notícia relevante, também é muito bem-vindo e pode fazer isso através do mesmo e-mail. A primeira notícia do dia é sobre os resultados do relatório The Podcast Consumer 2024 da Edison Research, que mais uma vez afirmou que o podcast é uma mídia cada vez mais dominante e que atrai um grande público muito mais engajado do que a média das outras mídias. A vice-presidente da empresa, Megan Lazovic, foi quem apresentou o relatório e falou especialmente sobre o aumento do número de ouvintes. Hoje, 67% da população com mais de 12 anos já ouviu um podcast e o tempo de escuta aumentou de 2% do tempo diário em 2014 para 11% em 2024. A audiência é diversa e inclui todas as faixas etárias, com 48% dos afro-americanos e 43% dos latino-americanos ouvindo podcasts. A audiência feminina também cresceu, com 45% das entrevistadas ouvindo podcasts todo mês. Além disso, os ouvintes de podcast são um público atrativo para os anunciantes, já que 56% deles ganham mais de $75 mil por ano e 49% têm formação universitária. E isso sem falar que quase metade dos ouvintes semanais já comprou um produto depois de ouvir um anúncio em um podcast. Então, a publicidade no áudio virou uma tendência. A gente não está mais naquela fase de tentar vender o podcast como uma mídia de verdade. Já está mais do que confirmado que os programas em áudio são uma potência para a publicidade e que tem o melhor custo-benefício comparado com outras mídias. E por falar em tendências, o Spotify lançou o seu relatório Global Podcast Trends Tour, que fez um compilado de tudo que tem sido tópico quente na podosfera, junto com algumas análises estatísticas. Entre as descobertas, uma das mais importantes foi que a média diária global de streams de videocasts no Spotify teve um aumento de 39% em 2024. Além disso, 63% das pessoas entrevistadas disseram que confiam mais nos seus apresentadores de podcast favoritos do que em influenciadores digitais. Isso é visto principalmente entre o público de millennials e da geração Z, que representam 45% dos entrevistados. Esse público foi o que mais reforçou que mantém uma relação de confiança com os seus apresentadores preferidos. Outro dado interessante foi que mais de 50% dos criadores de conteúdo disseram que o podcast é a mídia em que eles podem ser a versão mais autêntica deles mesmos. E na semana passada, a gente perguntou na nossa enquete do Instagram qual era a preferência do nosso ouvinte, se era podcast só em áudio ou o videocast.
Para surpresa de alguém que não sou eu, o áudio ganhou de lavada. E agora, para essa semana, a gente quer saber de você o seguinte: você confia nos podcasters que ouve e por quê? A caixinha de perguntas vai ficar aberta nos stories do Instagram do Pod Notícias por 24 horas, então não deixa de acessar lá ainda hoje para deixar a sua contribuição e também não deixa de seguir a gente em @pod.noticias. A partir do dia 1º de junho, o Spotify for Podcasters vai implementar mudanças nas ferramentas de criação, desativando algumas funções tanto na versão móvel quanto na versão web. Entre as ferramentas afetadas estão o Gravar com Amigos, o Música Mais Fala, Mensagens de Voz e várias funcionalidades do construtor de episódios, como ferramentas de gravação e edição, segmentos de anúncios, música de fundo e sons. Os usuários ainda vão poder fazer upload de podcasts de áudio e vídeo para distribuição, gerenciamento e monetização, e todos os episódios que já foram publicados não vão sofrer nenhuma alteração. Mais informações sobre as mudanças da plataforma estão disponíveis no blog do Spotify e também na nossa página do LinkedIn, onde nós também montamos um pequeno guia de integração com o Riverside, que também oferece várias ferramentas para gravar e editar podcasts de áudio e vídeo. Então, não deixa de conferir. Ainda em notícias da semana, seguindo o anúncio do Spotify, a Libsyn, uma das principais plataformas de hospedagem de podcasts, anunciou na semana passada o encerramento do Libsyn Studio, a sua ferramenta online de gravação. O anúncio foi feito por e-mail aos clientes dizendo que essa foi uma decisão difícil de ser tomada, entre aspas. Como a empresa não ofereceu nenhuma ferramenta alternativa, a newsletter do Pod News sugeriu que os usuários usem o Podcastle, o Alito, o Riverside ou o Descript. Vale lembrar que o Libsyn Studio foi lançado em fevereiro de 2022 e, em novembro do mesmo ano, a versão gratuita do serviço foi descontinuada. Será que a decisão foi por falta de adesão dos usuários? É bem provável. A empresa não se pronunciou sobre os seus motivos de forma clara, então, nesse momento, a gente só pode especular. E a gente já tem anunciado há algum tempo a desativação do Google Podcasts e do gerenciador de podcasts, mas dessa vez temos as datas oficiais. O Google Podcasts já foi encerrado nos Estados Unidos em 3 de abril desse ano e nas outras regiões vai ser desativado em 24 de junho de 2024. O gerenciador de podcasts vai durar mais alguns dias. A data de desativação é para o dia 30 de julho de 2024. Até lá, os usuários ainda vão poder acessar as suas análises e exportar todas as informações guardadas na plataforma. A recomendação do Google é que os podcasters enviem seus feeds RSS para o YouTube o quanto antes, porque isso vai garantir que os novos episódios sejam automaticamente adicionados ao YouTube Music. Para facilitar a transição, no painel do gerenciador de podcasts tem um banner destacado com a frase enviar ao YouTube. Então é só clicar e seguir as orientações ou então exportar o seu feed RSS para outras plataformas, que também é sempre uma opção. E a Acast, líder global em podcasts, fez uma parceria com a empresa Nomono, especializada em ferramentas de áudio. A collab vai dar aos podcasters da Acast um desconto de 20% no dispositivo Sound Capsule da Nomono. A gente já falou da Sound Capsule aqui no programa, mas caso você não se lembre, o produto é um estúdio portátil equipado com 4 microfones que se conecta ao Nomono Cloud, uma plataforma de edição e colaboração de áudio com recursos de inteligência artificial. O dispositivo é leve, com gravador Wi-Fi e microfones lavalier sem fio que permitem gravações de alta qualidade em qualquer lugar. A data oficial não foi divulgada, mas, segundo o comunicado de imprensa da Acast, muito em breve os podcasters vão receber por e-mail um código de oferta para adquirir o Sound Capsule com desconto.
E mais, de acordo com os dados do primeiro trimestre do monitoramento da Edison Research, olha eles aqui de novo, a comédia foi o gênero mais popular de podcasts no começo desse ano. Foram identificados 19 gêneros diferentes de podcast que têm pelo menos 1% de alcance entre os ouvintes semanais com mais de 13 anos. O segundo tema mais consumido foi Sociedade e Cultura, seguido por Notícias na terceira posição, True Crime na quarta e Esportes em quinto lugar. Essa classificação trimestral da Edison é baseada no consumo do Apple Podcasts, que é um dos maiores diretórios de podcast do mundo. Em julho, a gente descobre o quanto esse ranking mudou. E a Shure, empresa líder em tecnologia de áudio, anunciou essa semana que vai encerrar o suporte para o seu aplicativo Motive para desktop a partir de amanhã, dia 28 de maio de 2024. Como substituto, eles estão lançando o novo aplicativo Motive Mix para desktop, que inclui todos os recursos do aplicativo anterior e várias novidades como funcionalidades mais avançadas de mixagem e gravação. No seu comunicado oficial, a empresa recomendou desinstalar o aplicativo Motive para desktop antes de instalar o Motive Mix para garantir uma transição tranquila para o novo software. Não é para ser um bicho de 7 cabeças, é só uma otimização, mas quem tiver dúvidas pode entrar em contato com a equipe de suporte da Shure através do e-mail communications@shure.com. E o prêmio AVPA African Voices Podcast Awards está com as inscrições abertas para a edição deste ano. A premiação celebra o trabalho dos podcasters, artistas de palavra falada e dubladores africanos mais excelentes do ano, destacando os talentos e as contribuições desses profissionais no cenário digital africano. Os interessados têm até o dia 10 de junho para enviar as suas inscrições e participar da premiação, que acontece nos dias 27 e 28 de setembro, com transmissão ao vivo pela internet. O APVA é um evento muito bacana que promove a criatividade e a inovação na produção de conteúdo de áudio no continente africano, e a gente do Pod Notícias vai acompanhar e te deixar por dentro de tudo de importante que ia acontecer esse ano. Afinal de contas, tem vários países na África que têm o português como idioma oficial, então com certeza tem muita coisa legal que a gente pode consumir deles também. Hoje, no giro sobre pessoas que fazem a mídia, nessa última semana foram divulgados os primeiros 8 podcasts que já estão classificados para a próxima fase do prêmio IBEST. A premiação reconhece os destaques do universo digital no Brasil desde 1995, escolhidos por votação popular e avaliação de um júri especializado. E os selecionados da categoria podcast são o Desce a Letra Show, o Flow Podcast, Inteligência Limitada, Podpah, os Sócios Podcast, Pod Delas, Mal Acompanhado e Nerdcast. E como você pode ter percebido, os videocasts e podcasts concorrem na mesma categoria, ou seja, não fazem distinção se é vídeo ou áudio. E dos 8 pré-selecionados, os únicos podcasts que são feitos só em áudio mesmo são o Mal Acompanhado e o Nerdcast. Enfim, os nossos parabéns para todos que já foram confirmados para a próxima fase, e agora quem está no páreo para ser selecionado são os podcasts Brasil Paralelo e Ticaracati Cast. A fase de seleção dos competidores continua até o dia 7 de junho. E o podcast Mamilos está comemorando seus 10 anos em estilo digital influencer. O programa, apresentado pela Cris Bartz e a Juva Lauers, nossas amigas queridas, firmou uma parceria com a Rede Globo para lançar o videocast Mamilos Café. Os episódios em vídeo vão ser transmitidos no canal da Globo, no YouTube e no Globoplay, enquanto o podcast Mamilos vai continuar disponível em todas as plataformas de áudio.
O novo formato estreou na última quinta-feira, dia 23, com entrevista, café e bate-papos muito gostosos. Agora, o perfil da Cris e da Ju, assim como o @mamilospod, vão ser integrados ao portfólio de redes sociais da Globo. Olha que maravilha. Então, se você é de podcast raiz, tem o Mamilos em Áudio, como sempre, disponível nas plataformas. E se você é de videocast, agora também tem um programa para acompanhar. Parabéns para Cris, parabéns para Ju, por 10 anos construindo pontes e fazendo um trabalho muito caprichoso que dá gosto de acompanhar. Sobre lançamentos, na última segunda-feira foi ao ar o podcast Hypezilla, apresentado pela Priganico, gerente de conteúdo do Jovem Nerd. O programa vai focar na cultura pop asiática, incluindo animes, doramas e mangás. Aliás, você sabia que durante a pandemia o aumento no consumo de doramas e animes no Brasil cresceu? Pois é. Agora, as senhorinhas que antes viam novela mexicana assistem romances coreanos no tablet enquanto fazem as atividades da casa. Se bem que dorama é a novelinha japonesa e os coreanos não gostam muito que chamem as suas novelas de dorama também, mas isso é uma polêmica para outra ocasião. O programa da Pri também vai contar com a presença de convidados para falar sobre as produções asiáticas. No primeiro episódio, inclusive, ela recebeu o Load para falar sobre o anime Frieren e a jornada para o além. É isso? Frieren ou Frieren? Não sei. Novos episódios do Hypezilla vão ser lançados todas as segundas-feiras no aplicativo do Jovem Nerd e em todos os principais agregadores de podcast. E a Roland lançou o Go Podcast, um sistema integrado para transmissão ao vivo em dispositivos móveis iOS e Android. O sistema inclui um aplicativo de vídeo e um microfone condensador USB com 4 padrões polares. Ele foi desenvolvido especialmente para criadores de conteúdo para facilitar a criação de transmissões de alta qualidade. O Go Podcast oferece suporte a várias configurações de vídeo e opções de padrão polar no microfone, o que permite ao usuário adaptar o equipamento para diferentes necessidades de gravação. O microfone incluído pode ser conectado diretamente em smartphones pela conexão USB-C e o aplicativo integrado já abre direto no YouTube, Twitch, Facebook e outras plataformas de streaming. O valor de compra do Go Podcast ainda não foi divulgado. E a nossa recomendação nacional dessa semana vai para o podcast Peraí Amiga. Se você ainda não conhece, o Peraí Amiga é um podcast super descontraído, comandado pelas incríveis hosts Anne Vaz e Fei Marques. O programa já está no ar desde janeiro, traz episódios semanais repletos de conversas genuínas sobre a vida, maternidade, amizade, empreendedorismo e saúde. O programa é editado pela minha empresa, Radiofobia Podcast e Multimídia, e a gente tem trabalhado na produção com muito carinho pelo projeto da Anne e da Fei. O Peraí Amiga vai ao ar todas as quintas-feiras nos principais agregadores de podcast, num encontro semanal que, como toda conversa honesta entre amigas queridas, é capaz tanto de te fazer rir quanto de te fazer chorar. Nenhum tópico é clichê ou tabu demais para essa dupla dinâmica. Então, não deixa de conferir o Peraí Amiga, o podcast para você que sabe o que é ser interrompida. Assina o programa no seu agregador de podcast preferido, porque você com certeza não vai se arrepender. E assim a gente fecha essa 15ª edição do Pod Notícias, que hoje foi excepcionalmente gravada dentro do meu carro em São José dos Campos. Se você duvida, vai ter um link para você ver o vídeo que eu postei lá no Instagram dos bastidores dessa gravação. Acesse podnoticias.com.br para você ter acesso à transcrição e os links das fontes de todas as notícias desse episódio. Você pode acompanhar o Pod Notícias diariamente através da nossa page do LinkedIn, através do nosso Instagram e também através do nosso canal público no Telegram, que você entra de graça, é claro, em t.me/podnoticias.
Você pode ouvir o Pod Notícias no seu agregador de podcast preferido e eu peço que no Spotify e no Apple Podcasts você deixe ali a sua estrelinha de classificação, que é muito importante para a gente poder indexar melhor, para o aplicativo considerar a gente relevante e mostrar a gente para um número cada vez maior de ouvintes. O Pod Notícias é uma produção original da Radiofobia Podcast Multimídia e publicado pela Radiofobia Podcast Network, que conta com as colaborações de Camila Nogueira na arte, Eduardo Sierra na edição, Lana Távora na pesquisa, pauta e redação final, eu, Léo Lopes, na direção geral e apresentação e Tiago Miro na pesquisa. Obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência e até semana que vem. Oi, eu sou o Antônio Viviani e quero convidar você a ouvir o nosso podcast Voz Off. Desde julho de 2017, eu e meu amigo Nicola Lauleta temos o prazer de conversar com as grandes vozes do rádio, da TV e da publicidade do Brasil e trazer suas histórias até você. Se você, como nós, é apaixonado por locução, acesse vozoff.com.br e acompanhe nossos episódios aqui na Radiofobia Podcast Network.